A Assunção de Nossa Senhora é o último dos dogmas marianos. O que seria um dogma? Uma verdade fundamental de nossa fé. Os dogmas marianos são exatamente as verdades de fé afirmadas em função de Jesus acerca de Nossa Senhora. Ou seja, nada daquilo que a fé afirma acerca da importância de Nossa Senhora para a fé cristã está descolado daquilo que ela é para Jesus. Ou seja, está descolado da maternidade de Nossa Senhora. O primeiro dogma é o dogma da Mãe de Deus, no ano 430, olha lá, no início do cristianismo, fruto de um concílio em Éfeso, muitos santos presentes, inclusive, neste concílio, se firmou que Maria é Theotokos, termo grego que traduzido significa Mãe de Deus. Havia já entre os cristãos alguns que se separavam um pouco das suas comunidades, discutindo se Maria era apenas a mãe do homem Jesus, e não mãe da humanidade e da divindade de Jesus. E aí se firmou então em 430 como verdade de fé que Nossa Senhora é Mãe de Deus. Por isso, quando nós rezamos a Ave Maria, a gente reza Santa Maria, Mãe de Deus. Ao contrário do pessoal da época de então, né, que rezava Mãe de Jesus e não Mãe de Deus. Não vamos confundir, a fé não está afirmando que Maria é Mãe de Deus Pai. Não, ela não é mãe, ela não é geradora, ela não é mãe da maternidade, mãe da paternidade divina, mas ela é mãe de Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então ela é mãe de Jesus na sua completude, como Deus e como homem. Na existência, o termo técnico é teândrica, de Deus e de homem, de Jesus. O segundo dogma de Nossa Senhora, ele já está mais perto da Idade Média, do quanto era um valor na Idade Média a virgindade, e é exatamente de Latrão, ali do Concílio de Latrão, que afirma a virgindade de Nossa Senhora antes, durante e depois do parto, dizendo que o parto de Nossa Senhora não foi exatamente como um parto normal, no sentido de entender que Jesus atravessou o ventre de Nossa Senhora, como, por exemplo, já ressuscitado, ele, de portas fechadas, se colocou ali no meio dos judeus e disse: a paz esteja convosco, sem que abrissem portas e janelas para ele entrar. O terceiro dogma, ele tem uma relação estreita com esse dogma, é aquele que diz que Nossa Senhora foi concebida sem o pecado original. O que significa isso? Que porque ela é a mãe de Jesus e porque Jesus por 9 meses esteve dentro dela, que quando Nossa Senhora foi concebida por Santana, a mãe de Nossa Senhora, ela não recebeu de Santana a culpa original, o pecado original. Caso contrário, transmitiria isto para aquele que ela fosse gerar. Então, a fé diz que Maria é imaculada, sem a mácula, sem a mancha do pecado original, que nós herdamos, por exemplo, pela participação da condição humana. Por isso, logo levamos a criança para ser batizada, para tirar essa herança, essa mancha herdada ali da humanidade, que é o pecado original. Finalmente, como consequência, uma espécie de conclusão desse dogma, aquele corpo, como a morte é consequência do pecado, e Maria não teve o pecado original e não pecou, o corpo de Maria não poderia se deteriorar, não poderia se corromper como o corpo humano se corrompe porque peca, porque a morte é consequência do pecado. Aí o que está afirmado e a gente está celebrando hoje, na solenidade da Assunção, é que Maria foi assunta ao céu e o corpo de Maria não conheceu a corrupção, adiantando nela uma realidade que será a nossa, que nós professamos na nossa fé, que é a ressurreição da carne. A ideia de que nós também estaremos juntos de Deus em corpo glorioso.
Além dessa questão assim ligada ao dogma, né, ligada à verdade de fé, penso que a espiritualidade nos sugere uma coisa muito interessante para a nossa reflexão de hoje, que é a certeza de que o nosso destino é o céu. Nós não somos cidadãos deste mundo, né? Padre Zezinho tem uma música antiga que ele diz assim: sou cidadão do infinito. Eu não sou cidadão desse mundo, né? Eu estou cidadão desse mundo, mas não sou, no sentido de pertença definitiva, cidadão desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Eu lembro quando eu era mais novo, que tinha uma brincadeira do pessoal, né? O pessoal dizia assim: tirando o motorista e o trocador, o resto, na época tinha trocador, né? Agora não tem mais, né? Agora, tirando o motorista, o resto, tudo na vida é passageiro, o restante tudo é passageiro. Isso vale muito, né? Passa. Hoje eu recebi no Facebook uma postagem de um caixão aberto depois da exumação. Aí na postagem estava escrito assim dentro: cadê a casa dele? Para ver se estava lá dentro, né? Cadê o carro dele? Cadê as joias? Cadê os livros? Cadê? Cada um de nós tem as suas coisinhas, né? No meu caso vai ser assim: cadê os livros dele, né? E aí cada um tem os seus. Cadê os computadores? Cadê os celulares da Apple? Cadê os notebook? Cadê não sei o que? Cadê? Fica tudo, né? Fica tudo. Tudo, absolutamente tudo passa. O que permanece são os valores espirituais que nós construímos. E isso a gente leva. Isso vai conosco. É claro que nós temos responsabilidades no mundo, né, gente? Tem que trabalhar, tem que sustentar a família, tem que botar, né, o barco para andar, tem que, sim, responsabilidade ali de alimentar filho, de pagar a escola de filho ou de, pelo menos, material, enfim. Temos responsabilidades, sim, ligadas a esse mundo. E isso também é pastoral familiar, né? Trabalho, cuidado, suor, dedicação. Mas é sempre bom a gente não se afogar nisso, compreendendo e entendendo que existe um outro sentido ainda mais profundo do que esse, e que ele deve estar sempre em nossa casa, sempre como um norte em nossa vida, sempre como um direcionamento. Nosso lugar é o céu. Estamos aqui, não somos daqui, é a reflexão. Estamos aqui, não somos daqui. E isso pode e deve nos ajudar muito a relativizar algumas coisas que a gente se agarra a elas de uma maneira, né? Estamos aqui, não somos daqui. Que isso fique muito claro, e eu acho que a festa de hoje nos ensina também muito isso, né? Nós estamos aqui, estou insistindo nisso, né? Não somos daqui, não carregamos nada. É impressionante que às vezes a gente observa, né? Eu conheço uma senhora que ela tem mais de 80 anos, né? E sempre muito ligada ao esposo, sempre muito uma família muito bonita, tal. E um dia eu fui à casa dela e perguntei que ela deve sentir muita saudade do esposo. Ela falou: sinto sim. Falei: a senhora não teve vontade de ir com ele? Não, de ir com ele e tal. Ela falou: não, meu filho, tenho muita vida para viver ainda, né? Ele foi um camarada de muito trabalho, de muito, né? Talvez tenha aproveitado pouco daquilo que ele construiu com uma história de trabalho, né? Mas para deixar claro que foi, né? E não pôde, e aí dali é outra pessoa que vai gerir tudo, né? A gente guarda o celular com 1000 chaves. Você vai partir o celular, vai ficar ali para quem quiser olhar e fazer a festa. Guarda as senhas com 1000 chaves. A turma vai chegar, né? Guarda. Entendem? Eu não estou convidando a irresponsabilidade. Eu estou chamando a atenção para essa responsabilidade e essa missão que nós temos com o trabalho, com a família. O trabalho nos santifica, o trabalho nos coloca em comunhão com Deus, mas
há um outro sentido também na vida de caráter espiritual para além dele que a gente não pode perder de vista. Nosso lugar e nossa casa são exatamente o céu. Vamos com alegria, de pé, professar nossa fé.